Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SADI11, o SAD11, vale a pena? Venha saber. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Então pessoal, esse aqui é um fundo imobiliário de papel e ele é um fundo pouco conhecido na minha humilde opinião. Se eu não me engano, ele junto com mais outros dois são fundos que majoritariamente eles investem em fundos de papel, né, em CRIs, mas CRIs atrelados a CDI, porque a maioria dos FIIs são indexados a IPCA. Esse fundo, na data que eu gravo o vídeo, está sendo negociado ali a R$ 85. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14,45%. Ele está sendo negociado com desconto ali, ó, de quase 11%. E ele tem uma liquidez boa, uma liquidez mediana na casa de 500 mil por dia. E nos últimos 12 meses, esse fundo vem no movimento de alta, valorizando ali 7,94%. Ou seja, ele já chegou a estar até mais contado, né? No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse é um fundo que, nos idos de 2018, 2019, antes da situação pandêmica, lá em março de 2020, era um fundo que era negociado ali bem próximo do seu valor patrimonial, bem próximo dos R$100, com alguns picos quando ele veio a mercado. Ele veio ao final de 2019, e o que estava acontecendo em 2019, gente? A taxa Selic nessa época era muito baixa, era provavelmente ali na casa de 2%. Então esse fundo veio ao mercado e começou a sofrer ali no início. Ocorreu a situação pandêmica em março de 2020, e, desde a situação pandêmica, esse fundo, entre aspas, nunca mais se recuperou. À época, ele caiu a R$ 67. De lá para cá, o fundo teve uma boa subida, mas ele meio que não se recuperou. Durante um bom tempo do ano passado, dos idos de 2022, desde fevereiro até mais ou menos o final do ano, início deste ano, o fundo lateralizou-se a R$ 90, uma boa recuperação. Mas depois da virada do ano, ali em março, mais ou menos, o fundo teve uma nova queda, alcançando ali próximo de R$ 80. E agora, na data que a gente grava o vídeo, ele está nessa casa de 85. Então, o que a gente observa? No último ano, esse fundo atingiu ali R$ 80. E aí, a máxima que ele atingiu foi 92. Então, ele está no meio do caminho, entre as mínimas e as máximas do último ano. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, ele é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores mobiliários, ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas a gente vai deixar para ver lá dentro do seu relatório. Não há que se falar de vacância para fundos de papel. É um fundo que passou de 10 mil cotistas e conta com 1.500.000 cotas emitidas. Ele vale R$ 95 e tem um patrimônio de R$ 148 milhões. E o último rendimento anunciado pelo fundo foi R$1. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo frente a outros indicadores. Esse fundo ele não tem 5 anos, então é um pouco injusto com o fundo, porque ele perde esse pouquinho de rentabilidade. Se pegar somente os 2 últimos anos, mas também não é justo, tá? Isso não é. Por que não é justo, Amu? Ora, porque nos 2 últimos anos o CDI foi lá nas alturas, né? Então, se a gente for observar atualmente, de novo, é um pouco injusto com o fundo, mas ainda assim, se a gente pegasse nos últimos comparativos, esse fundo ele não está batendo o indexador para qual ele está tentando bater, né? Imagina, o IFIX do período aqui, ó, se a gente observar no período desse fundo, lógico que, de novo, ele não tem 5 anos, tá? Então ele tem 18% acumulado, enquanto o CDI do período foi 42%. Então até que esse fundo entrega bem, só que esse desconto no seu VP é o que está prejudicando a rentabilidade total do fundo. O IPCA do período foi 31%, então esse fundo também não está conseguindo bater o IPCA. O IFIX do período foi 41% e o IDIV 79%. Ou seja, infelizmente esse fundo, frente aos indicadores, ele não vem apresentando um bom resultado. Apesar da alta e tudo, né? É um fundo que, em geral, não vem apresentando um bom resultado. Agora, lógico, Amu, para quem compra esse fundo descontado hoje, pode ser uma boa opção? Ora, se você comprar descontado, até pode. Agora tem que lembrar que a tendência atualmente é mais que a Selic lateralize queda do que ela lateralizar e subir. Então, se a Selic cair, Selic barra CDI, né? A tendência é que o rendimento desse fundo caia. Se o rendimento cair, o que acontece com o mercado rentista? Se o rendimento cai, a cota tende a acompanhar a queda aí também. Então, esse é o risco desse fundo, né? Acho que tende a ter quedas futuras aí. Mais abaixo a gente vê a entrega do fundo e a gente vê que o fundo
enquanto o CDI estava lá embaixo, né, durante esse período aqui, ó, que a taxa Selic era 2%, olha o quanto esse fundo estava entregando. Na casa ali de 30 centavos, não chegou nem a 40 centavos, 20 centavos, começou a disparada da Selic, aí esse fundo começou a ter uma boa entrega, né? Então, atualmente ele está ali estabilizado, estagnado nessa faixa de R$1, mas de novo, eu acredito que no médio prazo, coisa de 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, o rendimento desse fundo venha a ter quedas. E mais abaixo a gente vê a rentabilidade. Então, atualmente a rentabilidade subiu porque a cotação não subiu tanto, e o dividendo teve uma altazinha, né? Então, frente como o fundo está descontado, como ele está abaixo do seu valor patrimonial, o yield médio do fundo hoje está na casa de 1,2%. Mas esse yield aí tende a ter uma queda, caso a Selic caia, aí esse fundo deve dar uma diminuída e com isso o yield deve dar uma queda aí. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês agora formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere lá no nosso Pix e fazer uma doação de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda e pra gente ajuda demais. Os nossos canais aí, ó, Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, contam com o clube de membros. Tornando-se membro, além de você ser um apoiador do nosso trabalho, é baratinho. R$ 2,99 por mês, a partir, né? E 10 centavinhos por dia. Isso é irrisório, não afeta em nada, mas pra gente ajuda a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz aí. Torne-se membro e ter vários benefícios. Além de apoiar o nosso trabalho, você tem acesso antecipado a vídeos e muitos outros benefícios. Quem é membro também tem um grande desconto na aquisição da planilha do canal aí, ó. A nossa planilha, ela é barata e acessível, mas é uma planilha muito boa, muito completa. Quer saber mais a respeito dessa planilha? Veja os vídeos de tutorial ou nossa série Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro. Nessas aí eu mostro na prática a usabilidade da planilha. Ela vai te ajudar a controlar os seus ativos, te ajuda na sua declaração de imposto de renda e ela te ajuda inclusive até em como ou em que investir. Ela te ajuda no seu controle dos ativos, o que seria mais adequado para você estar investindo. Fazendo aquisição, você ajuda o nosso trabalho aí. Outra forma de apoiar, nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem bastante conteúdo agregador, que eu acho que vai ajudar, seja um investidor iniciante ou quem tem até uma certa bagagem. Compre o e-book para nos ajudar aí, ó. Vai trazer bastante apoio aí para o nosso trabalho. Muito obrigado vocês que nos apoiam. Por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer os membros do canal. Os membros carregam o canal aqui nas costas. Então, aqui, ó, o Bruno e o Print Express renovaram o clube de membros. E a Isabela é membro recente aí. Muito obrigado aí a todos vocês que nos apoiam. Lá no canal Amufiagro, o Alexandre, o Antônio F. Barros são membros que estão sempre renovando o clube de membros aí. Muito, muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito. Ele elogiou um outro vídeo que a gente tinha feito. Obrigado pelo elogio, né? Baita vídeo. E ele pediu pra gente fazer uma atualização aí, ó, pro SAD 11. Eu só tinha um vídeo no canal, um vídeo antigo dele. E aí a gente vai fazer um vídeo mais recente do SAD 11 aí pra vocês. Então, pessoal, aqui a gente já tá dentro do relatório gerencial, né? O relatório mais recente que o fundo informou. E aqui a gente já vê alguns destaques do fundo. Então ele fala que ele é um fundo de CRIs, possui como rentabilidade alvo equivalente a 100% do CDI. Ó, note, se você investir nesse fundo, ele já está dizendo que ele vai tentar bater 100% do CDI. Só por isso aqui eu já não teria o fundo. Por quê? Se o fundo busca ter 100% do CDI, aí eu prefiro investir no Tesouro Selic. Ou em CDBs aí, porque além de eu ter garantia do FGC, eu vai ter menos risco para eu correr, para eu ter a mesma rentabilidade desse fundo, sabe? Então, eu prefiro, assim, já não seria uma boa estratégia para mim. Aqui ele fala sobre rentabilidade, né? A cota de mercado R$ 86,00 e o rendimento de R$1 aí entregue, pago no dia 16/10. O fundo possui um patrimônio de 148 milhões e a cota vale 95, sendo que ele estava sendo negociado a 86 quando do fechamento do relatório. Taxas de 0,80 e eles não têm performance. A gente vai ver lá dentro do relatório, na prática, se essa taxa é barata ou cara. Se essa taxa machuca o fundo ou não, a gente vai calcular na prática aí para vocês. Aqui ele traz alguns comentários, né? Essa parte aqui é importante para você entender a cabeça do gestor, ver se o que ele fala condiz com o que realmente está acontecendo, né? Então ele fala que o fundo está com 99% do seu patrimônio alocado em recebíveis, né? CRIs e FIIs. Ele distribuiu R$1, equivalente a 14,9%, mas para quem está com a conta descontada. Para quem tem esse fundo aí na base 100, aí esse fundo entregou 1%, não é os 14% que ele está dizendo aí que teve, né? No dia 20 de setembro, o Copom decidiu reduzir a Selic de mais 0,5%.
convergindo para 12,65. E aqui ele fala Selic, né? Porque, na verdade, aqui é mais o CDI isso aqui, né? Ele tem 0,10% em relação à taxa Selic. Continuando aqui, de forma resumida, ele fala, em relação à projeção de distribuição, a estratégia segue inalterada, devido ao saldo acumulado de rendimentos a distribuir, a inflação acruada nos CRIs, que ainda não tiveram efeito caixa. Nossa expectativa é manutenção de distribuição na casa de R$1. Então eles já dizem que acham que vão conseguir manter nesse valor aí. No que diz respeito ao portfólio, todos os CRIs permanecem adimplentes. Em setembro, fomos comunicados do pré-pagamento do CRI BTLG. De acordo com a estrutura da dívida e as cláusulas, o recebimento do capital está previsto para o mês de dezembro. Reforçamos que a equipe de gestão já está analisando onde realocar esse valor que eles receberam de forma antecipada. Quanto à dinâmica da cota no mercado, em setembro o fundo teve uma variação negativa de 2%. Representando um deságio de 10% em relação ao valor patrimonial. Continuando com o mesmo movimento do mês passado. Aqui ele fala que passaram de 10 mil cotistas e tal, né? Vamos continuando aqui no relatório. Mais abaixo no relatório a gente vê a carteira do fundo. Então esse fundo ele possui ali, ó, 46% do seu portfólio alocado em CRIs do setor de lajes, shoppings, logístico, varejo, corporativo. Então, ó, 46% lajes, quase 20% shopping, quase 20% no setor logístico, quase 10% varejo e quase 5% do setor corporativo. Como ele antecipou, né? 91% do seu portfólio é diretamente em CRIs, ele tem ali quase 8% em FIIs e 0,8% em caixa. É um fundo que majoritariamente os seus devedores são indexados a TDI e 15% em IPCA. Ele tem uma certa variação, eu acho isso até interessante para não ser indexado a um único segmento. Aqui a gente vê o seguinte, durante alguns meses do ano passado, esse fundo estava entregando, o azul é o que ele teve de resultado e amarelo é o que ele distribuiu. Então ele distribuiu acima dos seus resultados. Ó. Depois ele começou a ficar mais igualitário e começou a ser superavitário. Sendo que em maio ele distribuiu muito acima do que ele teve de resultado. Mas provavelmente ele vinha com reserva, né? E agora, nos últimos meses, o fundo está entregando abaixo, dos seus resultados. Só que note, mais abaixo aqui, ó, você vai observar o seguinte. Depois ele vai explicar que ele tem resultado acruado. Então, não necessariamente esse resultado transitou pelo caixa. Por isso que o fundo não está entregando tudo que ele teve. Então, note, ó, em setembro, o fundo gerou aí 1.751.000 de receita. A grande maioria vieram dos CRIs, 1.600.000. FIIs gerou quase 80 mil para o fundo. E o dinheiro parado em caixa rendeu ali 23 mil. As despesas do fundo foram de 115 mil, sendo que foi para o bolso da gestão 95 mil. Então a gente vai calcular aqui na prática o que esses 95 mil representam frente a esses 1.700.000. Então vamos calcular aqui, ó. 95 mil, que eu vou arredondar para 96 vezes 100, dividido por 1.751.000. E aí a gente observa que as despesas estão representando ali 1.751. 5,48%. Então, as taxas do fundo são bem interessantes, ainda mais que ele não cobra performance, nesse ponto aí muito interessante. Ó. O fundo fala o seguinte, que eles têm rendimento não distribuído, ó, de 711 mil, 46 centavos por cota. Então, isso aqui realmente é saldo. E ele tem, adicionalmente, mais 61 centavos de valor acruado, atrelado da IPCA em algum momento, ou se eles venderem esses CRIs, ou se quando eles receberem esses CRIs, vai entrar extra para o fundo mais 61 centavos, né? Então, não necessariamente ele tem todo o recurso, 46, esse realmente está ali parado para distribuir. No fechamento do semestre, se ele não usar esse saldo, ele tem tudo para fazer uma entrega extraordinária aí no fechamento do semestre. Mais abaixo aqui a gente vê sobre negociação, eu vou pular, e aqui é o ponto fraco desse fundo, na minha humilde opinião. Ele não tem diversificação, tá? Pelo menos na minha humilde opinião. Como assim, Amu? Ó, BTLG, que é o que vai pagar, representa 5% do PL. Esse outro aqui, Martini, mais 3. Grupo Sendas, mais 8,9. E aí o restante tudo é concentração. Como assim, amor? Ele tem aqui, ó, 5, 9, 9, 9, 9. Por que você está falando que é concentração? Porque aqui são todos o mesmo devedor, ó. Imagina, assim, é pouco provável, tá bom? Difícil. Aqui não é igual o HCTR, Deva, sabe? Não é igual eles que, sabe, tinha muito risco ali atrelado. Aqui o risco é baixíssimo. Mas até que algo aconteça, né? Já pensou se acontecer alguma coisa gravíssima com esse devedor? Sabe? É pouco provável. Mas já pensou se esse devedor aqui falir, se ele enfrentar alguma dificuldade, alguma coisa gravíssima?
Se a gente arredondar só esse devedor aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 45%, 40% do PL, 42% do PL para um único devedor, isso aqui é muita concentração, sabe? O outro devedor do fundo aqui, ó, esse é Almeida Júnior, é mais aí, arredondando aí, uns 18% do PL para outro devedor. Então isso aqui para mim é mais um ponto que não me agrada esse fundo imobiliário, sabe? Os FIIs que ele investe é o Canip e o KNHY, também com percentuais assim interessantes, mas não são tão altos, né? 4,5% e 3,4%. E aí os CRIs que ele tem indexados a IPCA, aí eles são percentuais um pouco menores, né? Com 2,1%, 4,2%, mas esse super frio também é uma concentração do portfólio. Não é nada fora do normal, né? Mas ali com 9,5%. Os outros dois CRIs indexados a IPCA são ali de 1,4% e 2,9%. Mas enfim, em resumo, esse aqui para mim é um ponto muito negativo do portfólio deles, tá? É muita concentração. Pode ser que nunca dê problema, a tendência inclusive é não dar problema, mas se vier a dar problema, esse fundo vai passar por maus bocados, sabe? Então, pessoal, antes a gente ver o resto do relatório desse fundo, para ver um pouco mais os detalhes dos seus devedores e tal, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta para nós, você conhecia o SAD? Você sabia que ele tinha toda essa concentração? Você acha que o SAD é um bom fundo imobiliário? O Santander, que é a gestora desse fundo, você acha que é uma boa gestora? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Eu não tenho esse fundo ou nenhum outro fundo indexado a CDI, mas um pelo outro, o VGIR e o KNCR, eu acho fundos melhores. Pelo menos os que eu lembro são esses três aí. Se você conhece algum outro fundo de papel indexado a CDI, deixa pra gente aí papel e fundo imobiliário, né? Não vale lá os fiagros. Eu não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter. E não gostei do relatório e tudo. Então, assim, tem pontos positivos de liquidez, de taxas, mas não gostei muito do que eu vi nas informações desse fundo aí, não. Agora, o fato de eu não ter, de eu não gostar, não significa indicação de compra, venda e nem que ele seja um ativo bom ou ruim. Nós temos um canal secundário que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já conta ali com 477. Nos ajude a alcançar aí os 1000 inscritos, então vai lá e se inscreva. Tá bem pertinho ali dos 500, depois 700, 1000. Eu agradeço de coração vocês que vão lá e apoiam. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixa a sua dúvida que a gente vai tentar resolver e responder o quanto antes. Voltando para o relatório, aqui a gente vê alguns detalhes dos devedores. Se você tem esse ativo, tem interesse de ter, é altamente recomendado que nessa parte que você pare, leia, vá entender um pouco melhor do que se trata essas dívidas, tá? Eu não vou ler isso aqui para vocês, mas sempre eu recomendo que você pare nessas partes aqui e vá estudar sobre. Mais abaixo ele fala também sobre os fundos imobiliários que ele possui, e aqui são apenas assim, evolução de cotistas, que saiu de 4.500 para 10.000, uma evolução interessante. Rentabilidade eu não costumo falar. E aqui outras informações repetidas que a gente já tinha visto, né? Eu não comentei lá em cima, mas a gestora do fundo aí é o próprio Santander. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam e nos apoiam. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que têm feito doação para o Pix, que adquirem os nossos e-books. Vocês que compram a nossa planilha de controle financeiro, muito, muito obrigado. Por falar em e-books, lá no canal Amudicas nós contamos com e-books de português para concurso. Faça aquisição e apoie o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta